Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 3, a partir do verso 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quantos podem dizer amém? Para que o Senhor, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Irmãos, os irmãos conhecem bem a história de Moisés, e principalmente quando ele fica 40 dias ali em cima do monte com Deus. Deus pede que Moisés vá até o monte, fique lá algum tempo, até que lhe seja dada a lei. Ele leva 2 tábuas de pedra, e através daquelas tábuas de pedra Deus coloca a lei, os 10 mandamentos, e Moisés desce no monte. O interessante, irmãos, é que quando Moisés desce no monte, o seu rosto está brilhando. E aí, por causa deste brilho, coloca-se um véu no rosto de Moisés. Alguns irmãos, às vezes, não entenderam muito bem o porquê do véu sobre o rosto de Moisés. Há quem pense até que a glória era tão forte que o povo não suportava o brilho do rosto de Moisés. Mas não é isso não que a Bíblia nos relata. O que acontece, irmãos, é que o brilho do rosto de Moisés começa a desaparecer. E para que os filhos de Israel não contemplassem o brilho do rosto de Moisés desaparecendo, as pessoas colocam um véu, impedindo assim que as pessoas contemplassem, a nação, o povo ali, visse o rosto de Moisés por causa do véu. Na verdade, é uma manobra das pessoas para que não se visse aquela glória passando, indo embora. E aí a Bíblia agora fala deste momento e nos coloca a realidade de que aquela primeira aliança, ela tinha o seu valor, ela tinha a sua importância. Aquela primeira aliança que Deus fez lá no Monte Horebe com o seu povo foi uma aliança preciosa, mas apontava para algo ainda muito mais maior, muito mais superior, que é a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto, que é superior, infinitamente superior. No primeiro pacto, a glória do rosto de Moisés se desvanecia, mas no segundo pacto, a Bíblia diz que a glória que há de refletir sobre o nosso rosto é a glória do Senhor, de tal maneira que não é para se desvanecer, de tal maneira que não precisa de véu, porque Deus quer imprimir em mim e em você o seu caráter. Quando a Bíblia diz que para que em nós reflitamos, é isso que o texto diz no versículo de número 18, e todos nós, todos, sem exceção, na nova aliança, ninguém fica de fora. Não importa se criança, se adolescente, se jovem, se ancião, não importa quem seja. A Bíblia diz todos nós, não é? Olha o que o texto diz: e todos nós com o rosto desvendado. Eu não preciso de manobra, eu não preciso esconder o meu rosto, eu não preciso disfarçar, não, porque uma vez que o caráter de Cristo está imprimido em mim e na minha vida, eu não preciso disfarçar ou fazer qualquer manobra. Diz a Bíblia: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando
desejo de Deus é olhar para nós e ver que nós nos parecemos com o seu Filho amado. É interessante, irmãos, que a história dos cristãos começaram assim. Quando começaram a sair do mundo afora, depois de conviver com Jesus durante 3 anos e meio, diz a Bíblia que eles começaram a andar, e o seu comportamento, a sua maneira de viver, não é que eles eram perfeitos, mas eles se pareciam com Jesus, porque aprenderam do próprio Jesus. A Bíblia diz que a primeira palavra aos quais eles foram identificados foi por cristãos, ou seja, pequenos cristos. Deus quer que eu e você seja pequenos cristos. Deus quer que na minha vida e na tua vida reflita a glória do Senhor, como que por um espelho. E essa promessa é um desejo de Deus na nossa vida. E aí o texto diz assim: na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, na sua própria imagem. Já pensou, irmãos? Que coisa gloriosa é nos parecermos com Cristo. Quando falamos em parecer com Cristo, devemos nos volver e voltar a algumas lições simples que Ele nos ensinou. Por exemplo, nos parecemos com Cristo quando somos humildes o suficiente, irmãos, para conviver com o nosso irmão, para conviver com toda e qualquer situação. Quando deixamos de aprender, já não nos parecemos mais com o Senhor. A Bíblia diz que certo homem chegou diante de Jesus e disse assim: Senhor, nos ensina a orar como João nos ensinou. Ora, irmãos, ele era o mestre, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Nele habitava toda a sabedoria e plenitude de todos os tempos. Mas ele não hesitou em atender aquele homem, e humildemente diz a Bíblia que ele disse para aquele homem: quando orares, dizeis assim: Pai nosso que estais no céu. Se fosse talvez eu, ou quem sabe você, talvez alguém dissesse assim: você não sabe com quem você está falando. Você quer me ensinar? Você quer dizer o que eu tenho de fazer ou o que eu não tenho de fazer? Não, mas Jesus sempre foi a maior lição de humildade para nós. Quando o homem disse: nos ensina a orar, como João nos ensinou, Jesus prontamente disse: quando orar, dizer assim: Pai nosso que estás no céu. Como ele sempre foi humilde e suficiente para conviver com todo tipo de pessoa. Não importa se alguém tinha muito, Zaqueu, ou se alguém tinha nada, Pedro, ou quem sabe os pecadores ou os pescadores. Não importava quem fosse a pessoa, se com muitas qualidades ou com muitos defeitos, Jesus sempre era humilde para estar do lado de alguém injusto, ao qual ele dissesse assim: nesse não há dolo algum, como diante de um pecador. Não importa, Jesus tinha humildade suficiente para conviver com o seu semelhante, mesmo sendo perfeito. Mas às vezes nós não somos humildes, porque imperfeito do jeito que somos, não conseguimos conviver com alguém que é imperfeito também. Então talvez uma das maiores lições que devemos aprender é ser humilde. A outra lição que Jesus nos ensina, irmãos, é a lição do serviço. Ele veio para servir, não para ser servido. Você pensa que Jesus só veio servir a quem ele era próximo? Sua mãe, seus parentes? Não, até pessoas distantes, até pessoas que lhe perseguiam, até pessoas que eram seus inimigos. Por exemplo, os irmãos lembram daquele centurião romano? Era inimigo do povo de Deus romano, mas ele no dia que precisou foi até Jesus, e Jesus disse: eu vou na tua casa curar o teu. Ele sabia, irmãos, que era tão indigno que disse: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas diz somente uma palavra e o meu curado sarará. E imediatamente Jesus deu a palavra e aquele moço foi curado, porque Jesus veio para servir. E quando nós servimos, irmãos, e nos parecemos com Jesus, nós fazemos o nosso melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quem dá a nota é Deus. Às vezes achamos que é o outro que dá a nota, às vezes esperamos a nota do outro. Quem dá a tua nota é Deus. Por isso, faça o seu melhor. E ó, irmãos, como Deus abençoa aquele que faz o melhor. Eu esses dias, só para encerrar, irmãos, vi a história de uma mulher que deu o seu melhor, e aparentemente seu melhor não valia nada. Uma cidadezinha ali na Paraíba, né? E aí tinha um problema lá
sacrificial. Lá naquela cidadezinha lá, tinha um senhor chamado Tota e uma senhora chamada Lourdes. E aí, a dona Lourdes disse para o Tota: olha, Tota, a gente tem que oferecer o nosso melhor. E aí o Tota disse para a sua esposa: mas a gente só tem galinha e só um galo. Ela disse: então a gente não vai dar as galinhas não, porque a gente tem muita. A gente vai dar o galo, porque a gente só tem um. E aí combinaram e levaram o galo. Chegaram na casa do pastor e disseram: pastor, a gente veio trazer a nossa oferta sacrificial para o programa não sair do ar. Aí deu o galo. O pastor pegou o galo, um sorriso meio amarelo, e disse: amém, Deus abençoe a vida de vocês. E eles foram embora. E quando eles foram embora, o pastor olhou para o galo e disse: o que é que eu vou fazer com um galo? E aí ele pensou e não sabia o que fazer com o galo, porque o galo não dava para nada. E aí ele disse: já sei, vou botar na internet. Fez uma mensagem, botou: a mulher e deu o seu melhor, um galo. Aí chegou o e-mail lá na caixa postal de um outro pastor. O pastor olhou, Deus tocou no coração dele, foi na igreja, fez um apelo, juntou uma oferta e levou um ano completo de aluguel pago. A igreja ficou alegre, o pastor ficou alegre, mas a história foi além. O pastor viajou, foi com uma palestra em outro país, chegou lá, contou a história da mulher do galo. Aí o pessoal lá assim disse assim: mas como é que está essa irmã? Eu quero saber como é que está ela. Ela disse: rapaz, ela tem muito desejo de ter uma geladeira, porque lá o povo é muito pobre, não tem uma geladeira, mandaram dinheiro da geladeira, do fogão para aquela irmã. Aí aquele pastor foi pregar em outra igreja, contou a história do galo. Aí disseram: mas como ela é essa fazenda dela? Ela disse: não é dela não, ela é meieira. E eu acho que os irmãos sabem o que é meieira, é aquele que trabalha e quando vem um fruto, metade é do dono e metade é dela. Aí o pessoal disse: não, a gente vai mandar uma oferta e a fazenda vai ser de Dona Lourdes. Aí mandaram a oferta, a fazenda foi de Dona Lourdes. Aí ele foi pregar em outra igreja, contou a história do galo. Aí disseram assim: mas vamos ver como é que está a terra. Aí veio um bocado de agricultor para trabalhar na terra. Aí a terra começou a produzir. Irmãos, veio um repórter do New York Times. Quem sabe falar esse negócio direito é o irmão Alexandre, eu não sei. Do New York Times. Veio um repórter lá do país para falar da história da mulher do galo. Sabe o que é isso, irmão? É alguém que está parecendo com Jesus de tal maneira que a glória de Deus reflete